Francisco acabará surpreendendo a todos, não por revelar um lado desconhecido, mas por reforçar a generosidade e a postura paterna que sempre teve com Juliana. E isso acontece justamente no momento mais complicado para Matteo, já que o italiano está na mira da polícia após se envolver com pessoas erradas enquanto buscava por justiça. E temendo perder Aninha, caso Juliana e Matteo precisem voltar para a Itália, Francisco decide agir em favor do casal, protegendo-os e se posicionando com firmeza ao lado deles, o que acaba deixando Marco Antônio furioso. Mas antes da gente continuar com o vídeo, por favor já me deixou o seu like, que é super importante, e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E me conta aqui nos comentários, o que você achou da atitude do Francisco em proteger Juliana e Matteo? Na minha opinião, ele está agindo mais do que certo. Afinal de contas, Aninha é sua neta, e se ele quer mantê-la por perto, precisa ajudar Juliana e Matteo a permanecerem no Brasil. Mas me conta aí, qual é a sua opinião e o que você faria no lugar do Francisco? Certa noite, Matteo e Juliana percebem que algo está prestes a acontecer. A tensão aumenta, o clima fica pesado e, mais uma vez, eles entendem que não podem se dar ao luxo de esperar o pior acontecer. Com medo, mas também com maturidade, decidem deixar a pensão de Dona Dolores antes que a polícia chegue até ali. Sem ter para onde ir e sabendo que qualquer passo errado pode custar a liberdade de Matteo, o casal faz a escolha mais sensata, a de procurar Francisco. Afinal, ele é o único que pode protegê-los nesse momento. Assim que descem do coche, Juliana encara Matteo com uma serenidade que contrasta com o caos ao redor e diz não com julgamento, mas com tristeza. Viu no que deu toda essa história de anarquista, Matteo? O italiano, claramente abalado, desvia o olhar e responde com arrependimento. Eu já tinha deixado tudo isso para trás. Não entendo por que querem me expulsar deste lugar. Juliana suspira, compreendendo mais do que ele imagina, e fala não com acusação, e sim com constatação, e diz: Eu sei que você mudou, Matteo, mas eles não esqueceram. Enquanto isso, na pensão, a polícia chega decidida a prender Matteo. Dolores, por sua vez, mantendo uma coragem admirável, responde com naturalidade: Doutor, eu já disse, Matteo e a esposa não vivem mais aqui. Mesmo assim, o delegado não cede e fala: Tenho ordens claras para conduzir aquele italiano ao cais do porto. Senhora, um navio está à espera dele e de outros anarquistas que foram banidos deste país. Não adianta tentar escondê-lo, declara o delegado, sem espaço para negociações. Dolores, que até então mantinha a postura firme, agora sente o impacto completo da informação. O choque toma seu rosto, mas ela não recua e diz: Eu não estou escondendo o Matteo. Garante com honestidade visível e uma serenidade quase desafiadora. Sabendo que sua palavra pode não bastar, ela mesma oferece a prova e fala: Se o senhor não acredita, reviste a pensão. O delegado, determinado a cumprir a sua função e talvez sem gostar de ser contrariado, volta-se para o guarda e faz sinal para averiguar se de fato a espanhola está falando a verdade. De volta à casa de Francisco, o clima é de surpresa e preocupação. Paola é a primeira a reagir. Seu olhar aflito revela que a visita inesperada não é casual e diz: Eu estranhei você não ter ido trabalhar esses dias. Pensei que estivesse doente ou que fosse algo com o seu filho.
Juliana, com o medo estampado no rosto, responde: nós estamos fugindo. Francesco, sem entender, questiona por que os dois estão fugindo. E Mateu solta a verdade sem rodeios. Porque querem me botar no navio, seu Francesco. Querem me mandar de volta para a nossa Itália. Paola fica indignada e questiona se é por causa que eles acham que Mateu é um anarquista. E rapidamente ele responde: mas eu não sou mais anarquista. Já deixei tudo isso para trás. Firme, Juliana então revela o verdadeiro motivo da visita e diz: nós não queremos voltar para a Itália, seu Francesco. Por isso viemos aqui pedir a sua ajuda. O italiano reage imediatamente sem hesitar e fala: vocês não vão voltar para a Itália, muito menos levar a Aninha. Isso eu não permitiria. Sem abrir espaço para contestação, ele chama Paola e pede para que prepare um quarto para que Juliana e Mateu passem a noite com as crianças. Juliana sobe acompanhada de Paola, enquanto Mateu permanece na sala com Francesco. E ele finalmente desabafa e diz: eles estão atrás de mim, seu Francesco. O italiano, com a serenidade, responde quase como um pai e diz: enquanto vocês estiverem sob este teto, ninguém vai achar vocês. E Mateu diz: e agora, o que eu faço da minha vida? Francesco não vacila e responde: agora você e Juliana vão recomeçar. Eu vou ajudar vocês, como um pai ajuda um filho. E ele então segue explicando: tenho um pedaço de terra que recebi como pagamento de uma dívida. Essa terrinha vai ser de vocês. Mateu, tomado por constrangimento, tenta recusar e diz: eu não posso aceitar isso. Francesco, porém, corta o orgulho na raiz e fala: eu não estou dando, estou fazendo um acordo. E não se encha de orgulho, porque orgulho não enche barriga. A resistência de Mateu finalmente se desfaz e, com humildade renovada, ele pergunta: e qual é esse acordo? Francesco então se inclina um pouco, olhando-o como alguém que quer realmente vê-lo crescer, e responde: escuta o que eu vou te dizer. Na manhã seguinte, Francesco decide revelar a Marco Antônio o plano que traçou para salvar Juliana e Mateu. O que ele não esperava, porém, era a reação imediata e explosiva do filho. Marco Antônio, sem conseguir conter a indignação, dispara: o senhor só pode estar brincando, papai. Francesco permanece calmo e fala: eu estou falando muito sério, Marco Antônio. Ele gesticula inconformado e diz: mas é muita terra, papai, e fui a única que restou ao senhor depois de tudo. E mesmo diante da resistência, Francesco não volta atrás. Ao contrário, firma ainda mais o tom e fala: eu vou passar a escritura no nome dele e da Juliana, e no teu nome e no da sua esposa. Marco Antônio fica sem entender e questiona: no meu nome e no nome da minha mulher? Mas o que o senhor está planejando exatamente? Francesco então decide explicar com clareza e fala: eu vou mandar Mateu, Juliana e as crianças para essa terra. Ele vai derrubar o mato, preparar o solo e transformar aquilo numa fazenda de verdade. Marco Antônio, ainda perdido, pergunta: e onde é que eu entro nessa história? Francesco responde sem hesitar: você fica aqui comigo. Nós vamos financiar
o que eles precisarem, até que a fazenda produza. Marco Antônio, desconfiado, diz: O senhor está fazendo tudo isso pela Juliana? Francesco concorda e completa com algo maior que qualquer ressentimento e diz: Estou pensando no futuro da sua filha, da minha neta. A resposta atinge Marco Antônio de forma direta e inevitável. Ele respira fundo, baixa um pouco o tom e admite: Quem deve pensar no futuro da Aninha sou eu. Francesco, nessa hora, se lembra do que aconteceu com ele e fala: Terra sempre será terra, Marco Antônio. Eu quase fui à falência. E mesmo ainda não concordando completamente com o pai, ele diz: O senhor deve saber o que está fazendo. Francesco, convicto de que está fazendo a coisa certa, chama o tabelião e passa as terras para o nome dos 4. E logo em seguida, Mateu parte junto com Anacleto para dar início à nova fazenda, enquanto Juliana e as crianças ficam em São Paulo, até que Mateu possa construir uma casa para eles. E aí me conta, o que você achou da atitude de Francesco em ajudar Juliana e Mateu? Se fosse você no lugar do italiano, faria a mesma coisa? Para mim, o Francesco fez a coisa certa. Afinal de contas, se ele tinha aquelas terras e não as usava, ele precisava de alguém para tomar conta delas. Mateu foi uma ótima opção e no final todos saíram beneficiados com isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo, até o próximo. Tchau!